Redação ACAF. Eu sei que tem uma galera aí que vai fazer ACAF e está com um pouquinho de medo dessa redação, que é uma banca que faz tantos processos seletivos, vestibulares, concursos. Eu quero começar esse vídeo dizendo para você que você não precisa ter medo da banca ACAF. A banca ACAF é uma banca muito legal de se trabalhar, é uma banca que faz muitos concursos para o Sul, né? Então ela fica concentrada muito no Paraná, Santa Catarina. A maioria dos concursos que acontecem na ACAF, eles ficam nessa região, né? Ou na região do Paraná ou na região de Santa Catarina. Claro, tem o pessoal, talvez você seja um desses, ACTs, que faria a banca Selecom e agora foi transferida para a ACAF e ficou uma questão aí de como funciona a ACAF. Preciso entender como funciona a ACAF para que eu consiga me preparar tão bem quanto eu estava preparado para a Selecom. Primeira especificação, tá? A ACAF trabalha com texto dissertativo argumentativo. Independente de bancas, o gênero e a maneira como ele é avaliado continuam da mesma forma, tá? Então, quando você tem Enem, por exemplo, você tem dissertativo argumentativo. Quando você tem FGV, FCC, FUNESP, que são bancas grandes a nível Brasil, tribunais, carreiras policiais, você também tem texto dissertativo argumentativo. Então, essa mudança de banca não causa nenhum impacto no gênero da redação, no tipo de texto que você vai escrever. Tem alguns alinhamentos que mudam, algumas especificações que é bom você entender. Preparei um materialzinho aqui para vocês e eu vou até abrir aqui para você. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, ativar a notificação. Toda terça e todo domingo tem live, tá? Então, sempre voltado para bancas, sempre voltado para uma boa fala, boa escrita, boa língua portuguesa. Eu preparei um material aqui para vocês, vamos até espelhar aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, que ele é baseado na redação ACAF e tem até uma proposta aqui de redação e como é uma folha da ACAF, tá? Depois eu vou deixar um link para vocês aqui, para que vocês possam baixar este material, tá? Tem um link aqui, tem o grupo, então vocês conseguem entrar também e baixar esse material, que é muito legal, foi feito especificamente para vocês, pensando na ACAF. Então, quero que você entenda uma coisa em relação à ACAF, tá? Texto dissertativo argumentativo, indicação de 4 parágrafos, introdução, 2 de desenvolvimento e o de conclusão. Então, esse básico que a gente pega aí de redações dissertativas argumentativas se mantém na ACAF, tá? A ACAF vai olhar muito para a questão do conteúdo, da criatividade, da boa língua portuguesa, coesão, coerência. Para você que não sabe qual é a diferença entre coesão e coesão é como você liga os elementos, tá? Então, se você erra uma crase, muitas vezes você erra coesão. Se você erra uma vírgula, você erra coesão. Se você erra uma palavra que dá sentido diferente, às vezes você também perde um pouquinho ali numa regência, acaba perdendo uma coesão. A coerência é o que você escreve. Então, a coerência é a qualidade do que você escreve, você não se contradizer, você ser justo, correto, coerente, ligado com as leis, tá? Ter informações corretas dentro da sua redação, tá? Uma diferença que acontece entre outras bancas para a ACAF é que a ACAF, vocês vão ver ali no e-book, tem um jeito de aplicar as linhas em 33 linhas. É um jeito único, porque geralmente algumas bancas ficam aí em 30 linhas. Então, a ACAF tem 33 linhas, geralmente, claro que você vai olhar isso no dia, né, ou no edital, mas a ACAF trabalha geralmente com 33 linhas de redação. Não corrige nada fora das margens, tá? Sempre muito importante isso. A ACAF tem a ideia de cobrar título. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que o título, inclusive, aparece, né? Vem descrito que ali é o título. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês uma folha em branco aqui da ACAF, um rascunho, olha só. Aparece aqui o título, tá vendo? Sistema ACAF, uma prova que eu peguei, e aparece aqui o título. Então, ela traz essa ideia de título e vem sinalizada na prova. O fato de vir sinalizada na prova é bom porque te ajuda muito, você sabe que você precisa colocar, diferente de outras bancas que às vezes te deixam dúvida. Por exemplo, no Enem, você não precisa colocar título. E muitas pessoas têm medo de não colocar o título, pois quando é obrigatório o título, a sua redação pode não ser corrigida, tá? Então, assim, Chay,
o que costuma cair na redação, além dessas especificações da folha de rascunho ali com 33 linhas, da obrigação do título, eles também costumam colocar dois, tá, possíveis temas, duas propostas, a gente chama assim, de redação, e eles deixam que o candidato escolha qual proposta vai seguir. Então você vai escolher ou a proposta 1 ou a proposta 2. Geralmente é formada por um texto, tá? E uma imagem. Geralmente é formada por um texto mais uma imagem. Eu quero ler para vocês que eu peguei aqui duas propostas de tema que estão lá no e-book, mas eu quero ler com vocês porque eu quero que vocês entendam como que é colocada a proposta na redação da CAF. Por exemplo, aqui, um texto muito curto, tá? Ó, um textinho muito curto. E depois uma imagem e uma proposta dentro aqui da banca dizia assim, ó. Considerando os textos 1 e 2, o texto 1 era escrito, o texto 2 era um desenho, né, uma charge, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre, olha que simples, os impactos da educação à distância, super atual. E aí vem uma característica da ACAF, diferente do Enem. O Enem você considera sempre assuntos 6 meses antes da aplicação da prova. A CAF você pode considerar 30 dias antes da aplicação da prova. Assuntos altos, tá? Então, você, independente de quanto esteja assistindo este vídeo, você pode ficar muito atento às últimas notícias que rodearam o mês, porque a CAF é super atualizada. Ela não pega temas complexos, ela não pega temas filosóficos e ela pega temas muito simples. O outro tema aqui dizia assim, né? Também considerando o texto 1 e 2, elabore um texto dissertativo argumentativo sobre a disseminação de fake news. A disseminação de fake news. Muito simples. Ela não te dá uma pergunta, como uma FUNESP da vida que te dá uma pergunta para responder. Ela quer um posicionamento, ela quer um ponto de vista crítico, não é filosófico, não é em poesia. E ela traz também, muito importante, eu gosto que vocês olhem, quero que vocês analisem, porque ela traz aqui, ó, dentro da própria cartilha, né, aquilo que você não pode fazer, ou aquilo que vai zerar a sua prova. Então ela traz assim, ó, o que pode zerar, tá? O que pode zerar a prova da CAF? Fuga total ao tema, então você não pode fugir do tema. Nenhuma redação você pode fugir do tema, então isso é praxe. Redação sem título, então na redação da CAF você precisa colocar título e ela vem uma indicação ali de onde você coloca o título. Depois, não obediência ao texto dissertativo argumentativo, então você precisa dissertar, que é o quê? Você falar sobre um tema, e argumentar, que é você tomar um posicionamento para resolvê-lo, né? Depois ela traz texto com um número inferior a 10 linhas, então você não vai escrever menos de 10 linhas. Se você acompanha meus cursos, se você está sempre aqui no canal, você já sabe que eu indico você fazer as 30. Você vai chegar ao máximo possível da última linha, né? Escrita a lápis, então não pode escrever a lápis, só no rascunho pode, não tem problema. Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, então você não pode se identificar na prova, fazer um desenho, mas sobrou um espacinho, eu fiz um desenho. Isso vai contar com uma marcação, com uma identificação. Então você não pode fazer isso, todas as bancas eliminam. Até aqui, gente, nenhuma novidade, tá? Só o título que varia de uma banca para outra, mas de restante, tudo permanece sempre igual. E por fim, folha de redação em branco, mesmo que tenha sido escrita no rascunho. Então, você tem que entregar a versão oficial, tá? Então, você tem que cuidar com essas especificações. Lembrar, assiste vídeos meus que tem aqui sobre texto dissertativo argumentativo, segue o mesmo padrão, já coloca uma proposta de intervenção ou não. Não precisa ser uma proposta de intervenção esmiuçada, detalhada como é a do Enem, tá? Salvando o mundo, mas é legal você colocar uma intervenção para aquele problema social ou uma perspectiva daquele problema também, tá? Lembra, texto dissertativo argumentativo, eu preciso que você argumente e tome um ponto de vista. Não necessariamente você precisa resolver o problema, tá? Fica a seu critério nesta fase aqui. Eu gosto muito da ideia de resolver, então eu sempre indico que você traga uma melhoria, traga uma renovação e traga uma maneira de resolver esse problema, tá? Então não esqueçam isso. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui dentro desse material
que é muito legal. Eu coloquei você fazer a revisão definitiva do texto, especificações de 10 a 33 linhas, né? Não considerando o título não é considerado uma linha, porque ele fica fora. Cuidar com os espaços da borda, né? Em relação a como a sua prova é corrigida, é avaliado os seguintes critérios, tá? Adequação à proposta, né? Tema, tipo de texto, tá bom? Domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa, então você escrever corretamente. Coesão e coerência. Nível de informação, argumentação, ou seja, você ter colocado informações dentro da sua redação, você debater e conseguir falar sobre o tema. Uma coisa que também perguntam muito, né? Chay, eu posso colocar algo que venha no texto motivador ali na minha redação? Ele traz um só. Então cuida para utilizar só se for algum dado, tá? Senão vai configurar plágio, porque é muito pequenininho o texto. Né? Nem o texto, nem outras partes do texto que estejam na prova. Isso nunca vai ser indicado em nenhum concurso, nenhum processo seletivo e nenhum vestibular. Leia muito as notícias da última semana, os principais jornais, as principais conferências. Agora, se você estiver vendo esse vídeo nesta semana, a gente tem semana aqui no começo de novembro, né? Primeira semana de novembro, a gente teve o COP26, então muita notícia aí sobre emissão de gases, poluição, aquecimento global, as notícias bombando aí, por que não? Pode ser uma boa, pode misturar isso com educação, isso com tecnologia, isso com comportamento, tá? A CAF gosta muito desses temas que envolvam aí os problemas sociais, os problemas ambientais. Seria muito interessante colocar. Não existe uma especificação de qual eixo temático a CAF vai abordar. Você pode usar todas as estratégias argumentativas que você já viu comigo aqui, uma citação, uma alusão histórica, um dado, uma comparação. Tudo isso é válido. Não esquece, quadros, parágrafos, abertura, sempre posicionamento inicial, né? De fato colocar a sua tese, trazer argumentos, já dizendo que aquilo é um problema, depois comprovar via acontecimentos e argumentação aquele problema que existe socialmente e por fim fazer o seu fechamento. Tem vários vídeos aqui para vocês de estrutura e eu aconselho muito vocês olharem, tá? Se você quer fazer os meus cursos, eu tenho Redação ACT, que tá aqui embaixo, que tem tanto a antiga banca, especificações da banca, quanto agora também especificações da nova banca, aulão de véspera, tá? Estou com você sempre até o final, tudo continua igual, a gente não tem mudança. E os meus cursos, Polícia Penal, o meu curso intensivo de redação, o meu curso Português Sucesso, para que você fale, escreva melhor, que você desenvolva a sua oratória, para que você seja uma referência na comunicação. Te aguardo também nas redes sociais, @professora Chayane Farias, sempre de canal para vocês, sempre uma língua portuguesa descontraída e sem medo. Um beijo, obrigada por me assistirem até aqui. Manda esse vídeo pro seu amigo. Tchau, tchau!